Livro do profeta Ezequiel 37. Vamos meditar nessa manhã na palavra de Deus. Eu quero que essa manhã seja na tua vida uma manhã profética. Amém? Porque Deus, Ele não enterra aquilo que Ele ainda quer usar. Nem pensa em enterrar. Você nem cansa, como a gente fala, que Deus não enterra aquilo que Ele ainda quer usar. Nós, seres humanos, nós muitas vezes somos levados a desistir de coisas porque nós achamos que não tem mais jeito. A gente acaba deixando para lá. Nesse mundo de hoje, que é o mundo do troca-troca, nesse mundo de hoje em que as pessoas não valorizam mais as coisas e não entendem que existem consertos, a gente está sempre vendo e sempre observando o descarte que se faz de coisas, mas também o descarte que se faz de pessoas, e não apenas de pessoas, o descarte que se faz de sonhos. Você já teve a oportunidade de não valorizar alguma coisa que você tinha, e depois alguém pegou aquilo que você tinha e deu um valor esplendoroso? Já tem coisas que a gente até deve ter jogado no lixo, achando que não prestava, e alguém pegou aquilo, deu uma repaginada, deu uma melhorada, mas era meu. Sabe por quê? Porque a gente costuma desistir de coisas só porque a aparência delas é ruim, só porque parece que não tem mais jeito. Pois Deus, e a palavra dele nos mostra isso, Deus é um especialista em recuperar pessoas. Aliás, o Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, Ele pegou os 12 piores e transformou nos melhores. Deus tem um poder magnífico de trazer à existência as coisas que não existem, só para que depois todo mundo se surpreenda. E aqueles que são, eles ficam confundidos, sem entender como é que essa pessoa conseguiu, como é que aquilo mudou, como foi que aquela situação se transformou. Pois Deus faz coisas esplendorosas e maravilhosas. Eu me lembro do capítulo 9 de João, quando a Bíblia fala do cego de nascença, e diz que aquele homem encontrou Jesus, e Jesus curou, e ele passou a enxergar. E quando depois que Jesus cura ele, os fariseus, os religiosos da época, os chefes da lei, os poderosos da época, chegam para aquele homem, Dene, e diz: rapaz, como é que você encontrou esse homem? Dá glória a Deus que esse homem é pecador. O cego disse assim: se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego, e agora? Aí eles continuam insistindo: mas rapaz, quem é esse homem afinal de contas? Onde foi que você encontrou ele? Ele disse assim: eu é que fico admirado, que era cego e achei ele, e vocês enxergam e não encontraram. Está vendo? Jesus, Ele se manifesta para aqueles que têm os olhos do coração. Não são esses olhos aqui físicos, porque tem gente que consegue enxergar com os olhos, mas não enxergam com o coração. Não enxergam, por exemplo, com um olhar de misericórdia. Olha sempre o outro para acusar. Olha sempre o outro para acusar. Não olha com olhar de misericórdia. E eu lhe digo uma coisa: só sabe
o que é misericórdia quem um dia precisou dela. Se você precisou um dia de misericórdia, você sabe o que ela significa. E a gente precisa ter um olhar de misericórdia, de olhar a miséria alheia com córdia, com o coração, não com julgamento. Irmãos, esse mundo está cheio de julgamentos. Olha, saia desse meio. Deus está dizendo para ele assim: seu Ricardo, sai desse meio. Dona Cíntia, dona Isa, saia desse meio. Sabe quando o pai da gente fala com a gente assim? Quando a mãe disse: seu Ivan, sai desse meio. Era assim que minha mãe falava às vezes comigo. Deus está dizendo: sai desse meio de julgamento. O juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. Por causa do nosso julgamento, nós não apenas desistimos das pessoas, renegamos as pessoas, jogamos as pessoas de lado, como também desistimos de coisas que aos nossos olhos não prestam mais. De quantas pessoas talvez você já tenha desistido, achando que elas não prestavam mais? Irmãos, todo ser humano tem uma história por trás dele. Todo ser humano tem uma história por trás. E esses ossos aqui tinham uma história por trás. Teve gente aqui que foi morto de flecha. Teve gente aqui que foi morto de morte natural. Teve gente desse vale que foi morto de arma branca, como se fala. E muitas outras maneiras que as pessoas matavam, torturando. Cada osso que a Bíblia fala tem uma história por detrás. Olha o que diz o versículo 5. Vamos ler a partir do 1 até o 5. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale de ossos, num vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão reviver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e viver. A primeira coisa que a Bíblia diz é que o profeta Ezequiel teve uma visão macabra. Uma visão macabra. Um lugar que você chega que só tem ossos secos. Isso aqui, irmãos, preteritamente, ou seja, se nós voltarmos àquela época anterior, a gente vai entender que Deus está falando sobre a casa de Israel, sobre os filhos de Israel. Os filhos de Israel que foram levados cativos por Nabucodonosor e foram feitos escravos em Babilônia. O povo de Deus que tinha se afastado de Deus, que dependuraram suas harpas nos salgueiros dos rios de Babilônia, que enferrujaram as suas mãos e já não conseguiam tocar mais, já não conseguiam cantar mais as canções de Sião, e aquele povo estava totalmente exaurido de suas forças espirituais, suas almas carcomidas. Esse povo era o povo de Deus de antes, que porque pecou contra Deus, se transformou em ossos secos de almas. Mas se nós olharmos para a história, se nós nos voltarmos a 1940 em diante, até 1945, nós vamos ver exatamente muitas valas com o povo judeu. Nós vamos ver no Holocausto, nós vamos ver em toda aquela guerra e aquele massacre que aconteceu, que não está tão longe de nós na história. Nós vemos que 6 milhões de judeus foram mortos. Então a profecia, a palavra de Deus, ela se cumpre.
Mas o que a Bíblia está dizendo aqui, não é que isso aqui é o fim, porque Deus, Ele não enterra aquele que Ele deseja usar. Se você acha assim, eu não vou ser mais usado por Deus, isso não vai acontecer na minha vida, não adianta. Se Deus quiser, se Deus tem um plano específico para você, se Deus já estabeleceu um plano para você, só se você não quiser, porque Deus respeita. Se você disser, Senhor, bota outro, Deus põe outro. Mas se você permanecer diante de Deus, Deus nunca enterra a possibilidade. Deus preserva o que Ele vai usar, ainda que seja só com ossos. Mas pastor, não está só seco não, está sequíssimo, não importa. A Bíblia diz que Ele dá essa visão ao profeta, que é levado a esse lugar, um vale. Vale já não é bom, você sabe, né? Vale já é um lugar difícil. Então aquele exército, muito provavelmente, foi morto no vale, porque o vale é um lugar onde a pessoa está vulnerável. Poderia ser atacado tanto de um lado quanto de outro, Dea. Tanto de um lado quanto de outro, Julie. Poderia ser atacado porque quem está no vale está totalmente suscetível a receber balas, tanto de um lado, flechadas, de um lado quanto de outro. Então aquele exército que era numeroso, que era um exército forte, no vale acabou morrendo. E nesse mesmo vale de morte, agora Deus manda o profeta olhar. Deus leva o profeta para que ele esteja no meio do vale. Mas o interessante é que o profeta, ele não fica só parado no meio do vale. Deus manda ele andar. E me fez andar. Deus disse assim, Ezequiel, bora, anda aí. Bora, Ezequiel. Senhor, bora, Ezequiel, anda aí. Posso imaginar Ezequiel andando, ó. Pisava num osso, pisava no outro, pisava no outro osso, afastava o outro osso, assim pisava. A Bíblia diz que ele andou no meio do vale. Depois que ele anda no meio do vale, e aí a gente já entende que vale não é um lugar da gente ficar parado, viu, Ricardo? Não é lugar de ficar parado, não. Vale é lugar de andar, é lugar de caminhar. O que é que diz o Salmo 23? Ainda que eu... Está vendo? Então vale não é lugar de ficar parado. Tem gente que deita no vale. Quer ficar deitado, vou ficar deitado aqui no vale. A gente deita, gente, em verdes pastos. Não se deita no vale não. Vale é lugar de luta. Vale é lugar de estar atento. Vale é lugar de estar vigilante. E esse profeta, ele anda ao redor deles. E o profeta vê que eram muito numerosos. E ele diz que os ossos estavam sequíssimos. Quando Ezequiel faz aquele diagnóstico, que eram muito numerosos e estavam sequíssimos, ele já faz um julgamento da situação que se encontram aqueles ossos. Então aquilo que ele viu, agora ele externa, ele fala. Talvez ele tenha dito isso para Deus. Aí Deus faz uma pergunta a ele: filho do homem, esses ossos que estão aí, eles poderão reviver? Veja como é que um Deus que faz tudo, o Deus que opera milagre, o Deus que faz coisa sobrenatural, vai perguntar para a tia Nete, vai perguntar para a tia Gal, para Moraes, para Solange, vai perguntar: Solange, você acha que pode acontecer isso? O que Deus perguntou a Ezequiel? Sabe por quê, gente? É porque Deus trabalha com a nossa fé. Deus trabalha com a nossa mente, com a nossa mudança de mente. Aqui, ó, Né, ele trabalha com a mudança de mente. Primeiro ele mostra a realidade.
Não é que Deus tira a gente da nossa realidade. Deus não tira a Gorete, não tira a Hélio da realidade. Mas o que é que Ele quer? Que eles transformem essa realidade. Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aí, Ezequiel, ele transforma, ele procura buscar uma transformação. Só que ele diz assim para Deus: Senhor, Tu sabes. Se o Senhor quiser, eu tenho certeza. Irmão, a questão de Deus, que quando a gente vê um vale para Deus não é cemitério. Vale para Deus é depósito, para depois Ele continuar usando. Olha a diferença. Então, para mim, um vale pode ser o quê? Um cemitério. Mas para Deus é o quê? É um depósito, aguardando a ordem chegar. O vale é o quê? É um depósito, aguardando. Repita comigo: o vale para Deus é um depósito, aguardando a ordem chegar. E quando essa ordem de Deus chega, meu irmão, não tem conversa. Você ora a Deus, você pede a Deus 1 ano, você pede a Deus 2 anos, você deixa. Eu acredito que essas pessoas aqui, irmãos, eu estou aqui conjecturando, muitas orações estavam armazenadas, guardadas. Você sabia que oração é depósito? Oração não é uma coisa que você só faz quando precisa, não. Você precisa tê-la em depósito. É assim, é como se fosse um almoxarifado celestial. Eu orei. É por isso que você recebe, Pati, às vezes bênçãos. Você pode receber uma bênção essa semana que você pediu há 2 anos atrás. Mas é que a gente tem a memória curta, a gente esquece. Veja quantas coisas Deus fez em você, mas quando você recebeu, é como se você não tivesse mais a emoção de receber na época. Mas recebe, porque Deus, Ele não trabalha na tua emoção. Deus não atende a tua emoção, Deus atende a tua necessidade. Como Deus atende a minha necessidade e não a minha emoção, Ele vai me dar exatamente na hora que eu preciso. É como nós fazemos com os nossos filhos. Precisa? Tem condição? Que a primeira coisa que você vai comprar um sapato é assim: tenho necessidade? Então não compro. Tenho condição? Também não compro. Mas tem que ver, né? Porque tem gente que tem 10 sapatos e quer mais um só para ter uma corzinha, uma tonalidade, não é nem a cor, a tonalidade diferente. Então não tem necessidade. Comprou, sabe aquela pessoa que compra porque gosta de comprar, porque tem que comprar, é compulsivo. Pois existem pessoas que espiritualmente são assim, querem receber coisas de Deus apenas para o seu próprio deleite. Deus não dá as coisas a gente, Deus não restaura, Deus não faz obra sobrenatural em nossas vidas para nossa exposição. Deus dá as coisas para a gente para a sua glória, para a sua glorificação e para a nossa necessidade, para satisfazer uma necessidade do seu povo. Mas Deus não faz isso para que a gente fique expondo, mostrando para as pessoas. Não tem gente que é assim? Tem gente que gosta de ter uma presença, de mostrar as coisas que tem, de falar das coisas que tem. Sim ou não? Mostra. Tem gente que gosta demais. É igual menino, criança que é assim. Rede social mostra tudo que tem, tudo que faz, tudo que comprou, tudo que ganhou. Todo mundo sabe da vida da pessoa. Irmão, rede social, e eu sou ativo nas redes sociais, é para a gente expor coisas, ideias. Rede social é para a gente expor coisas que vai abençoar alguém, que vai tocar em alguém, que vai causar uma impressão no outro. Aí a gente consegue alcançar o nosso objetivo das redes sociais. Elas não são ruins, não. Ontem, por exemplo, eu estive numa igreja
em Jaguaquara, ontem à noite, estive lá com o Nego, que as pessoas me conheceram pela internet, pela rede social. A pastora nem sabe, nunca tinha me visto na vida dela, pessoalmente. Ela e o esposo me conheceram pela rede social. Ah, pastor, o senhor lembra? As pessoas na igreja falam comigo, pastor, aquele dia o senhor falou, fez um vídeo falando daquilo. Eu nem imaginava que aquelas pessoas ouviam. Agora, quantas pessoas ouvem a gente, ouvem a mim, ouvem a você, mas ali é um lugar de expor ideias. Agora eu vou pegar e vou expor minhas coisas. É como eu ouvi essa semana um médico assim, diferenciado. Eu não lembro o nome dele, mas quando eu lembrar eu vou colocar no grupo da igreja para você seguir. Vale a pena seguir aquele cara. Ele disse que uma pessoa presenteou ele com uma picanha, com um filé, assim, uma peça bem grande de carne, bem bonita, de um açougue. E falou assim: doutor, agora a gente queria que o senhor divulgasse o nosso açougue. Ele pegou, foi para casa, pensou em divulgar, falou: vou divulgar não. Depois perguntaram: doutor, por que o senhor não divulgou? Porque as pessoas que me seguem do SUS não podem comprar uma carne dessa. Então não vou divulgar. Eu não posso divulgar coisas que vai causar um sentimento ruim na pessoa que está do outro lado. E veja que coisa linda, irmãos. Isso é empatia. É eu entender o outro, eu perceber o outro. O mundo de hoje em dia não é assim. No mundo de hoje em dia, as pessoas estão carcomidas, estão corroídas. No mundo de hoje em dia, as pessoas estão, sabe, irmãos, sem sentimento. Veja o que esses dias uma pessoa fez com um animal, com um cavalo. Cortou as patas de um cavalo. Veja o que o outro fez outro dia, matou uma mulher com socos. Matou não, mas desfigurou seu rosto. Veja o que as pessoas estão fazendo. Deus não dá nada a você para você ficar expondo e para você ser uma maldição na vida de alguém. O que Deus der para a gente é para que a gente tenha sensibilidade de entender o outro, de perceber o outro. A maior faculdade da vida é a faculdade de gente. Não tenha dúvida disso. A maior faculdade da vida é aquela faculdade de gente. E é o que a gente não vê hoje em dia. A gente não vê por quê? Porque as pessoas querem sair do vale, mas só para mostrar que estão no topo. Muitos saem do vale, mas não saem do vale glorificando aquele que lhe tirou de lá. Enquanto aqueles ossos estavam parados, Deus estava em silêncio? Não. Aqueles ossos estavam todos lá, ó. Irmãos, é uma cena triste, viu? Eu me lembro muito dessa cena, porque em 85, 84, quando eu era pastor lá em Vitória da Conquista, eu ia sempre naquele cemitério que tem ali na pista, do lado esquerdo, descendo. Eu ia muito ali fazer ofício fúnebre. E lá naquele cemitério tinha um buraco bem grande. E todos os ossos assim antigos eram depositados lá. Eu tinha curiosidade, eu olhava pelo buraco e eu via. Irmãos, era tanto osso, tanto osso, tanto osso, tanto osso. E quando eu não consigo ler essa passagem sem me lembrar daquela cena, que eu sempre ia lá e via. Imagine a cena que Ezequiel viu. Só que agora a Bíblia Deus manda ele profetizar. E ele vai o quê? Veja que com as minhas palavras eu posso modificar coisas. Se eu profetizar, se eu obedecer aquilo que Deus me mandou. Porque aparentemente aqui Deus estava em silêncio, mas Ele não estava em silêncio. O silêncio de Deus às vezes pode parecer para a gente abandono, mas não é abandono, é incubação. Sabe o que é incubação? Está ali, ó, aparentemente parou, aparentemente está morto, aparentemente está parado, mas está sendo preparado.
O silêncio de Deus é preparação, não é esquecimento, não é abandono. Aí o profeta começa a profetizar. Então profetiza aí. Profetiza. O que é que você tem profetizado sobre os teus ossos secos? Pensa aí, Raimundo. O que é que você tem profetizado sobre aquilo que você pensa que já secou? Aquilo que você pensa que não tem mais jeito. Tem mais jeito não, Deus. O jeito é eu desistir. O jeito é eu desistir. É isso que o inimigo quer que você fale, Márcia. É isso que o inimigo quer nisso, que você fale. Tem mais jeito naquela pessoa, aquele irmão, aquilo é um pirão perdido, aquilo não tem mais jeito, aquilo já foi, aquilo já acabou, aquele sonho que eu tinha, gente, não adianta, isso não é mais para mim não. Tu já viu uma menina com 30 anos, dizendo, mas eu não estudei, não tem mais jeito para mim. É o quê? Tu não estudou e não tem mais jeito para tu com 30 anos de idade? Fiz minha primeira graduação aos 38 anos de idade. Como é que tu não tem jeito? Tem gente, irmãos, que de tanto ele ouvir as coisas, já internalizou e desiste de buscar aquilo que sonha. Só que aquilo que você sonha tem que estar dentro do sonho de Deus. Eu não posso sonhar nenhum sonho que não esteja de acordo com os sonhos de Deus. Porque um sonho sonhado só por mim, ele vai se desvanecer, se desfalecer. Mas se esse sonho que eu sonhei estiver sonhando com o propósito de Deus, meu amigo, eu vou experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade dele. E por que eu vou experimentar? Porque eu transformei a minha vida, inclusive o meu inconsciente, eu transformei para trazer Deus através da minha vida. Saiba de uma coisa: enquanto houver promessa, tem esperança. Você tem promessa de Deus? Quem tem, diga eu, Jesus. Eu tenho promessa de Deus na minha vida. E quem tem promessa de Deus não desiste, como diz a música. Quem tem promessa de Deus não para. Quem tem promessa de Deus não se entrega. O profeta Ezequiel, ele profetizou. E Deus disse a ele: pode profetizar sobre a casa de Israel, porque esse povo não vai se acabar. E não adianta, o inimigo pode fazer o que for. Israel tem uma promessa de Deus específica. Aquele povo tem uma promessa de Deus específica. Nós somos também por extensão, por adoção. Mas aquele povo tem uma história, tem algo de Deus de importante na vida deles. Agora, os ossos que estão secos, eles só vão voltar a viver quando você resolver profetizar. Enquanto Ezequiel não profetizou, não acontecia nada. Ele começa a profetizar: ossos secos, assim diz o Senhor. Está vendo? Não é assim, eis que eu te digo não, viu? Não vai atrás dessas coisinhas que tem por aí não. Não, olha, tal dia, vamos, vai ter a corrente do cabelo ungido da irmã. Bora. Fulana, tu soube que está tendo o sapatinho de fogo do pastor fulano? Bora, sapatinho de fogo. Diz que lá, o pastor Ivan não sabe sapatear não, mas ele sabe. Tem gente que vai atrás. Irmãos, tem um besterol que as pessoas fazem na vida delas, é de sair andando atrás de coisas que Deus vai trazer. Você sabia disso? Ao invés de esperar Deus trazer, ela fica correndo atrás e acaba se dando mal. Quer arranjar um namorado, uma namorada, aí começa a andar pelas esquinas. Quem anda pelas esquinas é piriguete. Diz que tem piricrente também, piricrente. Piricrente eu não conheço não. Mas quem anda pelas esquinas, fulano, vou em tal lugar, bora. Gente, você já reparou que você encontra a pessoa que você quer, que você conheceu aí? Às vezes você encontra por um acaso, sem nem pensar.
sem nem, você está num lugar de repente assim, aí surge, e de repente você encontra o outro. Pois tem gente que sai de casa para caçar, para procurar, aí acha um estrupício, se dá mal depois, mas Deus, como é que o Senhor me dá aquilo? Foi Ele que deu. Se você foi atrás, agora aguente as consequências. Foi atrás porque quis. Espera em Deus. Eu digo assim, não procure ninguém para a sua vida, viva a sua vida que ela te traz alguém. A mesma coisa eu digo no mundo espiritual. Para de querer forçar, de querer provocar coisas que Deus está trazendo. Espera, acalma. Deus traz na hora certa e a gente quer buscar na hora errada. Calma. A Bíblia não fala, irmãos, permanecem pois a fé, a esperança e o amor. A esperança é você esperar com confiança, Deus vai trazer. Como dizia a saudosa irmã Laura, o que Deus tem que me dar, Ele vai me dar onde eu estou. Onde eu estou, Deus vai trazer para mim. Porque, às vezes, a gente pensa que as coisas não acontecem com a gente, é por culpa da gente, ou culpa do lugar onde a gente está. Isso acontece muito em igreja. Vou fazer uma corrente. Se eu fizer essa corrente em tal lugar, eu acho que vai dar certo. Não dá certo, gente. Porque quem abençoa é Deus, e Deus traz a gente. Veja que Deus pega o profeta Ezequiel, mostra para ele, os ossos estavam ali, todos no vale, estavam sequíssimos, parecia que não tinha mais jeito. E ali chega a profecia vai chegar onde você está, amém? A profecia de Deus chega onde você está, em nome de Jesus. Eu quero profetizar isso sobre a tua vida. E aquilo que porventura estiver seco, aquilo que porventura você desistiu, saiba que Deus não desistiu, e que Deus não enterra o que Ele quer usar. Se Deus não enterrou, é porque Ele quer usar, e Ele vai fazer. Eu tenho certeza disso. Então acredita, coloca a sua fé no Senhor e confiança, e espera que Ele vai agir. Agora, na hora que você sentir dele, profetize. Abra a sua boca e profetize. Amém?